trouxemos aqui uma mensagem, uma reflexão em cima não em si da multiplicação dos pães que Jesus realizou. E teve duas multiplicações, né? E essa passagem do Evangelho, ela está relatada nos 4 Evangelhos. No de Marcos e de Mateus tem a primeira e tem a segunda. E no Evangelho de Lucas e de João tem apenas uma, né? E nessa multiplicação dos pães aqui, que relata aqui no Evangelho de João, Jesus, né, percebe que estava aquela multidão seguindo, né? E a complementação aqui dos relatos do apóstolo João é a seguinte, ó: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, está próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, um dos seus apóstolos: onde compraremos pão para estes comerem? E aí João diz assim, olha: mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu então: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E na verdade, se fosse comprar pão, onde que eles iam comprar? Porque o que se relata é que Jesus está sendo seguido aqui por uma multidão de 5.000 pessoas. Então, é gente, né? Onde que ia comprar tanto pão assim, né? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Né? Disse o André. E Jesus então disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha aí. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam todos saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de pão que sobraram. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Mas Jesus, ele sempre provocava, né, essas manifestações, como a multiplicação dos pães. E quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai compreender que isso é possível, com a atuação, né, da espiritualidade. Pode existir isso sim, né? A aparição, né, de objetos, como também desaparecer objetos. Isso os espíritos, com o auxílio da mediunidade do ser humano, eles podem provocar essas manifestações, né? Como aqui a multiplicação dos pães, que de 5 pães sobraram 12 cestos, né? Mas em todos os evangelhos consta isso aqui que Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram. Mas só aqui no Evangelho de João existe essa complementação: para que nada se perca. Então a gente gostaria de refletir em cima desse trechinho aqui: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então Jesus era contrário que as coisas se perdessem, né? E o André Luiz, ele tem uma mensagem titulada Uso e Abuso. E aí a gente vê que, por exemplo, na abundância, quando a gente está cercado, né, de recursos,
seja financeiro, materiais, de qualquer forma, nós temos a facilidade de desperdiçar, de abusar, né? De deixar, às vezes, perder. E isso é uma coisa que nós vamos, em termos assim, de humanidade, precisar corrigir na nossa condição, né? Na nossa condição de vida. Se bem que na natureza, né, nada se perde, mas muitas vezes a gente pode perder, né? Às vezes algum material já fabricado, alguma coisa assim, que pode trazer muita melhoria, né, em torno até das nossas próprias vidas, né? Eu lembro que uma vez eu tinha 10 anos, eu fui visitar uma família, uns parentes nossos em Campinas, e uma prima pediu alguma coisa para comer. E minha tia então disse assim: olha, tem um pão de cedo aí, você não pega aí para comer? Ah, não, isso aqui precisa jogar fora, tá velho, tá murcho. E aí meu tio então virou e disse assim: olha, porque tá velho e tá murcho, vai jogar fora, então eu joguei eu fora também, né? Porque estava velho e murcho, né? E aquilo eu gravei assim, sabe, e ficou uma coisa assim, porque tá velho e murcho, então joga-se fora, né? Mas se pegar um pãozinho desse, cortar, passar uma margarina e passar ali na frigideira, poxa vida, hein? Renova, né? Se a gente pega um pãozinho desse murcho, coloca um ovo frito dentro, nossa, vira uma janta. Então, não dá para se perder as coisas realmente, né? A gente diz assim, porque eu acredito assim que a nossa geração aí, sei lá, acho que até os anos 60, não sei se os anos 70 também chegou, mas foram gerações que passou muita dificuldade. A grande maioria das pessoas passaram muita dificuldade, né? Era difícil as coisas. Hoje, no mínimo, às vezes a pessoa, ela come um arroz e um feijão em casa, mas ela tem um ovo para colocar lá. Hoje a perua passa aqui na nossa rua, aqui, gritando cartela de ovos, né? 30 ovos, 10 reais. Então, às vezes se torna fácil, né? O ovo aí vai custar na hora de 30 centavos aí para fazer, né? Então, mas naquela época não tinha, não tinha essa facilidade, de forma nenhuma. E a gente diz até, assim, até quase sem vergonha realmente. Às vezes a gente catava as coisas do chão para comer, porque não tinha. Encontrava na rua, comia, pegava. E não tinha esse negócio, tá sujo, né? tá com verme, tá contaminado, essas coisas. Não tinha esse negócio, né? E hoje, pelo esclarecimento, isso chegou até nós, né? Mas isso foi ruim? Foi ruim. Mas trouxe uma educação contra o abuso e o desperdício. E eu vou dizer para vocês que a minha mãe, até pouco tempo agora, no fogão dela, agora desses, né, que gira aí, já acende, né, a boca do gás ali, né? Mas olha, ela usava a caixa de fósforo, acendia o fogo e ela não jogava o palito fora. Guardava numa outra caixinha aquele palito queimado. Quando ela tinha que acender outra boca, ela pegava o palito queimado para acender outra boca. Quem vê uma situação dessa fala: nossa, mas que mulher, hein? Pelo amor de Deus, isso é mão de vaca. Mas não é isso. É porque foi educada na dificuldade, realmente, em sérias dificuldades, né? Então isso trouxe, né, alguns costumes que às vezes se tornam, né, até pejorativo, né, nos dias de hoje, né? Se torna até vergonhoso nos dias de hoje, né? Mas era assim realmente, né? Roupas era costurada com um saco de açúcar que era comprado no armazém, ou quando ganhava de alguém, e assim por diante, né? O pão em casa era um pedacinho para cada um. Hoje a gente come um pão em casa, mas era um pedacinho, né? E quando tinha ainda realmente, né? Então as coisas sempre foram muito regradas realmente, né? Mas isso trouxe, como o Chico dizia, né? Facilidade não educa ninguém. Então é sempre na dificuldade, e um dos grandes problemas da geração que nós estamos vendo hoje é essa luta que tem com a própria realidade, que às vezes vai ter que encarar as dificuldades, mas sem estar preparado intimamente, né?
para essa situação. André Luiz, ele diz assim, lá no livro Sinal Verde: quem pratica o desperdício não reclame se chegar à penúria, porque é um resultado. Desperdiçou, vai faltar em algum tempo da vida, porque o que nós temos sobrando aqui, diz o mesmo André Luiz, está faltando em algum lugar, porque a economia divina, ela está distribuída, mas nós, pelo momento evolutivo que estamos todos nós ainda não temos ainda esta visão de ter assim, uma igualdade entre todos, né? Não existe isso ainda, né? Olha, lá na nossa casa, na minha casa, a gente joga muito pouca coisa fora. Até restos, né, de comida, quando a gente compra um alface, só no talo do alface, nós temos um vizinho lá que cria galinhas no fundo da nossa casa. Então, nossa, eu fico pensando, quando esse vizinho parar de criar galinhas, vai ser um problema, né? Porque tudo que sobra, algum pouquinho de arroz, qualquer coisa, casca de fruta, tudo, a gente separa tudo lá e joga nas galinhas, aproveitam tudo, né? E é uma maneira realmente, né, de gente estar, né, utilizando dos recursos, né, da própria natureza, né? E às vezes a gente vê que as cascas têm muito mais, né, substância do que a própria fruta realmente, né? Então a gente joga muito pouca coisa fora realmente, né? Papelão, até o rolinho lá do papel higiênico a gente guarda para um reciclável. E tudo que se coloca lá fora o pessoal passa e leva. Garrafas, pets, tudo, nada se joga no lixo. A gente já pegou esse costume lá em casa, separa, e quando já tem um volume a gente leva para alguém, ou coloca lá no lixeiro lá fora, o pessoal passa e leva para casa realmente, né? E é uma forma, né, de estar contribuindo. Jesus acelerou, né? Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, né? O uso é bom senso da vida, diz André Luiz. É a medida da caridade. Vida sem abuso é consciência tranquila. Uma vez meu filho Humberto, ele tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, eu notei que tinha alguém tomando banho em casa e ele no vitrô assim, do banheiro um relógio marcando. Eu fui perguntar para ele: o que você está fazendo aí? Não é trabalho de escola. Nós estamos cronometrando o chuveiro, o uso do chuveiro ligado. E ele fez a anotação lá. Então todas as pessoas que foram tomar banho falaram: não esquece, quando você for tomar banho também, eu vou marcar, né? E eram, né, os professores já trazendo, né, essa educação, né, essa visão realmente. Porque recursos naturais, a água, a gente já está sabendo, né? É um bem, mas é um bem finito. Podemos ter problemas, né? E ainda mais agora que essa mudança que nós estamos tendo de clima, né, a seca prolongando cada vez mais. A gente lembra do ano passado, né? Como a seca, tivemos aí quase uns 6 meses sem chuvas. E um problema sério, várias cidades têm um problema de abastecimento de água. Então economizar água realmente virou assim parte das boas maneiras de todos nós. Então quem toma banho não precisa ficar, às vezes fica 20, meia hora tomando um banho. Não precisa ficar meia hora com o chuveiro ligado. Ah, mas eu pago a minha conta. Olha, no final nós vamos ver que a conta às vezes vai ser pesada para todos nós. Pode ser pesado, né? Consumo de energia elétrica. Se essa energia estiver sobrando aqui, ela vai ser levada aonde não tem. E existem muitos lugares que ainda não possuem a bênção, né,
do uso da eletricidade. Era assim que o Chico, lá nos relatos dos seus livros, ele diz que ele achava uma coisa extraordinária a gente ter água encanada e luz elétrica dentro de casa. Quem passou pela fase da lamparina sabe o que é isso daí. Acordar com o nariz tudo preto, né, Nelson? A casa assim tudo cheio de picumã lá de borra de lamparina. E era dessa forma aí, né? Então, olha, quem vê isso, né? Quem passou pela necessidade sabe enxergar que isso é uma coisa abençoada. Abriu uma torneira, saiu água. Apertou o transistor, acendeu a luz. São coisas que às vezes a gente não enxerga, né? A grandeza de tudo isso, né? Lá na minha casa deu tão certo que a minha mulher colocou assim, ó, usar o banheiro para tomar banho, só o banheiro do fundo, para não ter tanto problema de ficar lavando, né, 2 banheiros lá em casa. E o banheiro lá do fundo, ele foi feito num compartimento lá meio estreito, sabe? Então não dá para tomar banho e ficar com o chuveiro ligado. Tem que tomar banho, se molhar e desligar. Aí se ensaboa, aí liga de novo. Porque a maioria das pessoas entra no banheiro e fica lá com o chuveiro, né, vazando água lá até umas horas, né? E a conta pode ser pesada. Nós vamos ver isso daí. Uso é moderação em tudo, diz André Luiz. Vamos repetir. O uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. Nós vamos causar desequilíbrio, né, com o abuso que nós estamos fazendo, estamos provocando, né? O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor, nasce a necessidade, né? Então, às vezes nós temos que pensar, e aquele pessoal do Nordeste lá que não tem água? A gente vê aquele pessoal tomar água, às vezes é uma água, e toma daquela água, uma água turva, e é o que tem para tomar. Lá no Oriente Médio, calor de 50 graus, não tem tanta água à disposição, não. Não existe água à tanta disposição. Então, existem parâmetros aí que é como o André Luiz diz, né? Quem pratica o desperdício, não reclama chegar à penúria. E o André Luiz, nessa mensagem, ele ainda amplia esse negócio de uso e abuso, dizendo que existe o abuso do tempo, o abuso do conhecimento, o abuso da emoção, o abuso da inteligência, né? E a gente é necessário refletir realmente, né? Allan Kardec coloca no livro dos Espíritos para nós que toda ocupação útil, ela é um trabalho, né? Mas o tempo que nós às vezes desperdiçamos na nossa vida é uma coisa que aconteceu e não volta mais. Tempo perdido não volta mais. E muitas vezes, né, nós perdemos tempo assim com bagatelas que não vai trazer nada realmente de retorno, né, para a nossa condição de seres em crescimento, né, em evolução. Tomara que a gente tenha essa visão realmente, né? O abuso do conhecimento. Às vezes a pessoa, existe conhecimento e a pessoa se fecha em si mesma e não consegue passar aquilo que tem. O abuso da emoção, né? O momento de raiva, o momento de intranquilidade, o momento de desespero, de angústia, tudo isso é falta de noção da realidade nossa, daquilo que precisamos ser. E André Luiz classifica isso tudo como abuso da nossa condição, o abuso da inteligência,
né? Que às vezes a gente usa a inteligência o quê? Para enganar as outras pessoas, para se promover pessoalmente, para estar acima da condição daqueles que têm menos inteligência. E não é para isso que nós viemos neste mundo realmente, né? Nossa condição é realmente para estender tudo aquilo que nós temos, poder e estar estendendo isso, né, a todos aqueles que nos servem. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. A gente não tem, assim, acho que ideia do que seja apenas o necessário para a nossa vida, né? E a gente às vezes se apega muito naquilo que é supérfluo, naquilo que não é necessário, né, para a gente, né? E André Luiz ainda vem dizer que o uso é a lei que constrói, o abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus, porque tudo que está em nossas vidas, né, são empréstimos de Deus. Até mesmo o corpo que nós estamos vestindo é um empréstimo que nós recebemos da divina providência e que nós precisamos ter o maior zelo realmente, porque olha, toda e qualquer doença não nasce no corpo físico, é apenas uma resposta da condição espiritual, né? Doença, abuso da saúde. Nós abusamos de qualquer forma. É necessário a gente compreender isso. E é necessário que a gente, uma hora ou outra, nós vamos ter que corrigir, né? Emmanuel tem uma mensagem que ele diz que tomar remédios humanos é um passaporte para a inutilidade. Porque os remédios, na realidade, estão fazendo o quê? Remediando. E a cura realmente, todo e qualquer mal, nós temos que encontrar na nossa intimidade, na nossa transformação. Então é necessário compreender que às vezes a gente passa uma existência inteira tomando um remedinho para isso, para aquilo, né? Às vezes seja realmente necessário. Tem coisas que são necessárias, né? Mas tem coisas que a gente pode e tem capacidade de melhorar essa condição e de reverter essa mesma situação, né? Então são condições que a gente precisa, né, saber entender realmente que o comportamento da cura está realmente dentro de nós. No livro Alvorada Cristã, o Espírito Néio Lúcio, ele conta o caso lá da irmã Clara. A irmã Clara era uma freira que ela fazia parte, né, ela fazia parte de um orfanato. E a irmã Clara era um exemplo de pessoa. A irmã Clara é aquela pessoa dedicada, né? Era uma pessoa assim, exemplo de tudo para as pessoas. Exemplo de humildade, exemplo de dedicação, de abnegação, de devotamento, sabe? Quando ela ouvia alguma conversa meia trespassada ali, ela já chegava e dizia: tenhamos compaixão. E sempre a sua aliada era a máquina de costura. Se alguém precisava de um vestido novo, a irmã Clara estava ali disposta para costurar ali e fazer, nem se tivesse que ir até as altas horas da madrugada. Roupa para as crianças, um avental para a cozinha, tudo. A irmã Clara estava ali dispostas na máquina de costura para trabalhar em favor das necessidades ali do grupo daquele orfanato. E trabalhou a sua existência inteira naquela condição. E todos a tinham como um anjo. E foi assim que ela foi recebida no plano espiritual, quando da sua desencarnação, foi recebida como espírito de uma grandeza imensa realmente. E aí, para sua surpresa, os benfeitores da vida maior
quando foram recepcionar a sua chegada, disseram a ela assim: mas que pena, a senhora só vai poder demorar 3 semanas aqui nos nossos planos de vida. Terá que voltar novamente à terra. E a irmã Clara ficou: poxa, mas como assim? É lógico, né, que ela queria esquecer um pouco das turbulências aqui da terra, como todos nós, né? Chegar no plano espiritual, né? E então, ela disse: mas como? Tem explicação para isso? Olha, a senhora foi uma pessoa dedicada, uma pessoa de grande valor, mas a senhora cometeu um engano muito grande na sua vida. E ela então pediu explicações, queria saber o que era. É que a senhora, nas costuras que realizava, a senhora desperdiçava muitos fios de linha. E os fios de linha que a senhora desperdiçava, daria para costurar milhares de casaquinhos para as crianças daquele orfanato. E a irmã Clara reconheceu realmente o engano. Fala: meu Deus do céu, e o que eu devo fazer para reparar semelhante engano que cometi na terra? Eles disseram assim: olha, fique tranquilo, nós vamos ampará-la de qualquer forma, mas a senhora vai ter que descer novamente para a reencarnação e trabalhar na lavoura de algodão, para realmente aprender a valorizar os fios de linha que a senhora tinha desperdiçado tanto na sua vida. Então, é isso, meus irmãos. Desperdício vai ficar, todo e qualquer desperdício vai ficar na nossa própria conta. Não tem jeito, nós estamos vendo aqui. Então são as palavras de Jesus: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E é isso daí. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.